E eu quero mostrar um exemplo na Bíblia de alguém que era um grande adorador e ele foi se perdendo neste processo. Eu quero falar de Davi. Davi, de adorador a adúltero e assassino. O rei Davi, ele é um personagem intrigante, né, que desperta nossa curiosidade, devido à realidade de ter sido considerado um homem segundo o coração de Deus, e ao mesmo tempo, ele ter vivido um momento em sua história, de uma maldade indescritível, para uma pessoa que ele era fiel. Davi compôs diversas músicas para Deus. Muitas delas hoje estão presentes no livro dos Salmos. Entre essas músicas e poesias escritas por Davi, eu quero destacar hoje o Salmo 51. Neste salmo, Davi tem um diálogo com o Pai, onde confessa o seu pecado, conforme nós podemos ler no Salmo 51, verso 1 ao 4. Diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. O que aconteceu para Davi escrever este salmo de confissão? Alguns aqui eu sei que já conhecem bem essa história, e eu vou resumi-la. Nós vamos olhar a história do rei Davi e buscar entender o contexto de sua vida e como a ausência da oração contemplativa pode nos levar a uma religiosidade cega e inútil, levando um adorador a se tornar um adúltero e assassino. Davi, quando escreveu este salmo, ele vivia tempos de prosperidade. Ele era o rei de Israel. Vivia em tempos de palácios e não mais de desertos. Saul, seu perseguidor, havia morrido. O tempo de viver em cavernas, fugindo, havia acabado. Seu reino crescia economicamente e seu nome se tornava glorioso entre os homens. Ouça o que eu vou dizer. Embora desejamos viver tempos de palácios, tempos de prosperidade, de vitórias, e não de desertos, ninguém quer viver tempos de aflições, de necessidades. Contudo, é no tempo de palácios que mais nos tornamos vulneráveis a nos tornarmos mal, a nos tornarmos religiosos, praticantes de uma religião sem vida. Melhor é viver no deserto, vivendo aflições e nos vermos sempre na necessidade de buscar a Deus, do que nos palácios. Pois a segurança e o conforto do palácio rouba de nós a sensibilidade para com a luta dos menos favorecidos, para com a dor daqueles que são oprimidos pelos poderosos. Enquanto Davi estava vivendo no deserto, ele se sensibilizava com a dor de todo o povo também. O poder tende a iniciar em nós um processo de desumanização. Enquanto Davi vivia no deserto, enquanto ele vivia na pobreza, cuidando das ovelhas de seu pai, ou enquanto fugia de Saul, dormindo em cavernas, andando, segundo a própria Bíblia, com ladrões e rebeldes, ele tinha na sua agenda uma preocupação com os menos favorecidos, pois ele estava no meio deles, ele fazia parte deste grupo.
Ele tinha na sua agenda uma necessidade profunda de andar com Deus, pois sabia que o mundo ao seu redor necessitava de Deus. E com Deus ele poderia vencer os inimigos e melhorar o mundo. Esse era o sonho do pequeno jovem Davi. Ser usado por Deus para melhorar o mundo ao seu redor. Então, ele tinha um coração de um adorador. Ele buscava Deus, ele contemplava Deus em todo o tempo, ele necessitava de Deus. Suas intenções eram boas e genuínas. O tempo no deserto o aproximou de Deus e o fez um grande adorador. Neste período ele escreveu os mais belos salmos que lemos. Contudo, quando Davi passou a viver no palácio e ele se tornou rei de Israel, sua vida sofreu uma grande mudança. Ele passou a ter que julgar os casos de desavenças de seu povo. Ele teve seu tempo tomado por diversas questões de demonstração de egoísmo, de avareza, de disputa de poder e de soberba por parte do povo de Israel. Ele percebeu a falta de disposição de homens e mulheres de perder bens, dinheiro ou mesmo prestígio para simplesmente manter a paz e ganhar a alma do seu irmão. Ele começou a conviver com a maldade do povo de Deus. Cabia a ele julgar todas as questões do povo. Acredito que isso foi então minando sua espiritualidade e consequentemente o tornando vulnerável ao pecado que viria a cometer. A oração contemplativa, muito provavelmente, foi deixando de existir em seu diálogo com o Pai. Além disso, no palácio, Davi tinha mais tempo para dormir, servos para lhe servir, e satisfazer então a si mesmo, uma vez que ele já não convivia agora com o povo e com suas grandes necessidades, a não ser no horário separado para arbitrar entre eles, para julgar então divergências particulares, onde mais se via a maldade dos homens do que a necessidade do povo em geral. Você entende isso? Uma coisa era ele estar lá no meio do povo, como ele se encontrava no período do deserto, quando ele fugia de Saul, vivendo todas as dificuldades de todo o povo. Agora outra coisa é ele ser rei e de repente começa a julgar caso a caso, e começa a perceber o quanto cada um daquelas pessoas era egoísta, brigando e levando a ele casos por causa de um pedacinho de terra, porque aquele lá roubou minha túnica, porque esse fez isso ou aquilo, e ele começa a perceber a maldade, e isso vai entrando e diluindo também a sua espiritualidade. Além de que no palácio agora também ele vivia acomodado, sendo servido, dormindo e fazendo o que ele queria. O modo de vida do palácio o levou a tomar a mulher de um de seus soldados de nome Urias. Enquanto este soldado estava na frente de batalha, lutando por Deus e por ele, Davi, uma vez que ele estava lutando por Israel. Este ato de adultério gerou uma criança, e o nascimento dessa criança iria expor o pecado de Davi a todo o povo. Buscando esconder o seu pecado, Davi dá uma ordem ao seu general, para que este colocasse Urias na tropa de frente e o deixasse sozinho no meio dos inimigos, com o fim de que ele morresse em batalha. Ele armou a morte de Urias e por isso culpado de sua morte. Davi assassinou Urias, buscando esconder o seu pecado. O problema parecia estar resolvido, pronto. Urias estava morto,
a mulher a qual ele havia tomado de Urias enquanto estava em batalha e adulterado, agora grávida, esperando um filho, ele a traria para o palácio, tomaria como esposa, uma vez que agora ela é viúva, e ele achou, pronto, resolvido. E assim ele continuaria sendo visto como o homem de Deus por todo o povo. Ninguém ia saber do que ele fez. As pessoas olhavam para Davi externamente e viam nele um homem de Deus, um homem bem-sucedido, um rei. E viam nele a imagem do herói que derrotou o gigante Golias. Elas não eram capazes de perceber que Davi havia se perdido no palácio. O fato de você estar bem externamente, aos olhos dos irmãos, aos olhos do pastor, o fato de você ter sido bênção no passado, não significa que você continua sendo uma bênção hoje. Não significa que você está bem realmente hoje. Talvez as pessoas continuem olhando para você baseado no seu passado e não no seu presente. Da mesma forma, pessoas que no passado pecaram, adulteraram, assassinaram como Davi, viveram na arrogância, na fofoca, talvez tenham mudado, mas continuam sendo julgadas por você pelo passado delas e não pelo presente. Entretanto, Davi se esqueceu de um detalhe. Se esqueceu de Deus, que vê todas as coisas e que conhece os corações de cada um. Ele tentou limpar sua sujeira sem considerar Deus, porque ele já estava totalmente cego. Alguém que adulterou, mandou matar o marido da mulher, tentando limpar seus pecados, não com Deus, da sua forma humana, através do seu poder. Isso nos mostra o quanto ele já estava mergulhado numa religiosidade vazia de espiritualidade. Davi se tornou um homem sem a aprovação de Deus. Porém, Deus não se esqueceu de Davi. E ele não deixou de amá-lo, e por isso mandou o profeta Natã para fazê-lo enxergar o caminho de morte em que estava andando. Deus conhece o seu coração. Deus conhece as suas motivações por trás de cada fala e ação. Deus sabia que Davi estava vivendo em pecado e que suas motivações eram egoístas e malignas contra a vida de Urias. Mas por amor a Davi, desejando salvá-lo, ele enviou o profeta Natã. Quando Deus, por meio do profeta, expõe o pecado de Davi diante a sua face, Davi reconhece seu erro e pede perdão a Deus, conforme nós lemos no Salmo 51, um cântico de confissão a Deus. Davi suplica a misericórdia de Deus, e não baseado em sua justiça, nem em sua posição como rei, mas suplica baseado no amor de Deus e em sua grande compaixão. Ao ser repreendido, Davi, o rei de Israel, não se levantou contra o profeta de Deus, mesmo sendo ele rei. Ele não buscou confrontação, nem tentou se justificar. Ele assumiu a sua falha. Então eu levanto uma pergunta a nós. Que tipo de igreja nós somos? Que tipo de igreja você é? Que tipo de cristão você é?
Nós somos uma igreja onde os profetas de Deus são menosprezados, caluniados, desrespeitados quando expõem o pecado diante a face daqueles que o praticam? Ou nós somos uma igreja que aceita a repreensão dos servos de Deus? Quem é você? Você acolhe a repreensão ou você tenta se justificar? Sempre tem uma justificativa. E até quando você vai ficar se justificando e jogando a culpa no outro? Tem pessoas que perdeu um trabalho, o chefe mandou embora, foi para o outro, perdeu o trabalho, o chefe mandou embora, foi para o terceiro, perdeu, e o chefe está mandando embora. Mas ela sempre culpa o chefe. O primeiro chefe, o segundo chefe. Até quando você vai ficar culpando os outros e não vai reconhecer seus próprios erros e falhas? Até quando você vai culpar o seu pai ou a sua mãe e vai viver no mimizinho? Eu sou coitadinho, eu sou tal porque meu pai um dia, minha mãe. Até quando? Até quando? Você precisa assumir a sua vida, você precisa assumir seus erros, suas falhas, tomar posições e lutar para mudar. Quando o profeta chegou diante, expôs o pecado dele, imediatamente ele se prostra e pede perdão. Não se justifica, não se levanta contra o profeta de Deus. No livro de Provérbios nós encontramos as seguintes palavras. Provérbios capítulo 13, verso 18. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Davi acolheu a repreensão. Davi, ao ser confrontado pelo profeta, orou buscando perdão. A ausência de arrependimento pode indicar um forte sinal de que você precisa nascer de novo. Ou pode estar indicando que o seu coração está tomado pelo mal. Por ter acolhido a repreensão e demonstrado arrependimento genuíno, Davi recebeu tratamento honroso. Foi punido por Deus, mas a sua culpa foi retirada. Hoje, ele é lembrado na história como um adorador. É lembrado por todo o povo de Israel como o grande rei de Israel. E não mais por seus erros e culpa.